No estudo que estamos fazendo, os profetas e o fim dessa era, nós estamos agora falando sobre Israel. Será que Israel é a menina dos olhos de Deus? Se você quiser saber mais detalhes a respeito, vai no meu canal William Robson Leite no YouTube. Esse é o segundo vídeo que estou fazendo sobre o assunto. Até aqui eu falei sobre Abraão, sobre a aliança de Deus com Abraão, que foi uma aliança incondicional que Deus passou no meio dos animais lá em Gênesis 15, como se ele dissesse: olha, Abraão, se eu te prometo uma terra e uma descendência, então, e se eu não cumprir isso, que eu morra. Incrível, né? Alguém pode dizer corretamente que através da nova aliança, os regulamentos para a justiça na aliança de Moisés, ou de aliança que Deus fez com Moisés, se tornaram obsoletos. Você pode checar isso em Hebreus 7, 22 e Hebreus 8, 13. É verdade, mas em nenhum lugar do Novo Testamento há nenhuma sugestão que a aliança de Deus com Abraão e com Davi tenha sido posta de lado ou revogada. De fato, Paulo até fala sobre isso em Gálatas. Gálatas capítulo 3, ele fala exatamente isso. O que ele diz lá? O que eu estou dizendo é isso, escreve Paulo. A lei que veio 430 anos depois não invalida uma aliança previamente ratificada por Deus, no caso a aliança com Abraão, de modo a anular a promessa. Pois se a herança é baseada na lei, não é mais baseada em uma promessa, mas Deus concedeu a Abraão por meio de uma promessa. Está em Gálatas 3, 17, 18. Já a aliança de Deus com Davi foi entregue através do profeta Natã, e ele ratificou as promessas de Abraão. Ele diz que ele vai designar o povo para Israel, vai plantá-los num lugar, e no seu próprio lugar eles não vão ser perturbados, e Deus diz a Davi que vai dar descanso a ele, e Deus declarou a ele que vai fazer uma casa para ele. E quando os dias de Davi estiverem completos e ele morrer, ele vai estabelecer o reino dele através dos descendentes de Davi. Depois ele diz que ele edificará uma casa ao meu nome e eu estabelecerei para sempre o trono do seu reino. Obviamente que esse para sempre o trono está falando de Jesus. A tua casa e o teu reino durarão diante de mim para sempre. O teu trono será estabelecido para sempre. Então, Deus está falando que o trono de Davi, quem vai sentar nesse trono de Davi vai reinar sobre a terra é Jesus quando ele voltar. Então, a aliança de Abraão e de Davi são unilaterais, não depende do homem, depende da promessa de Deus. Deus não falou com Davi: olha, se você for fiel, se você fizer isso e aquilo. Ele conhecia o coração de Davi. Ele escolheu Davi para que da linhagem dele viesse Jesus, o Messias. E a nova aliança não vai substituir a aliança de Abraão e de Davi. Em vez disso, a nova aliança constrói sobre essas alianças e as estabelece, as confirma. É por meio da nova aliança que o Senhor dará ao seu povo Israel um novo coração e um novo espírito, para que possam receber as promessas incondicionais feitas nas alianças de Abraão e de Davi. Já os profetas também falaram da aliança, da nova aliança. Isaías está escrito
Isaías 59, de 17 a 21, Isaías fala da nova aliança. Eu vou abrir aqui a Bíblia para a gente poder ler. Isaías 59, 17 a 21, que Isaías fala. Ele se vestiu de justiça como de uma couraça, e pôs o capacete da salvação na sua cabeça, e por vestidura pôs sobre si veste de vingança, e cobriu-se de zelo como de um manto. Conforme forem as obras deles, assim será a sua retribuição. Furor aos seus adversários, recompensa aos seus inimigos. Às ilhas dará ele a sua recompensa. Então temerão o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol. Vindo o inimigo como uma corrente de águas, o Espírito do Senhor arvorará contra ele a sua bandeira, e virá um Redentor a Sião, e aos que em Jacó se converterem da transgressão, diz o Senhor. Quanto a mim, esta é minha aliança com eles, diz o Senhor. O meu Espírito que está sobre ti, as minhas palavras que pus na tua boca, não se desviarão da tua boca, nem da boca da tua descendência, desde agora e para sempre. Então, Deus fala através de Isaías que o Redentor virá a Sião, né? Jesus virá a Sião. E os de que Jacó se converterem. Os de Jacó seria a nação de Israel do último dia, que vai se converter quando o Senhor vier. Também o profeta Jeremias também fala dessa nova aliança. No capítulo 31, quase todo, e no capítulo 32, vamos ler alguma passagem aqui de Jeremias 31, versículo 1, e depois 31 a 34. Jeremias 31. Naquele tempo, diz o Senhor, serei o seu Deus de todas as famílias de Israel, e elas serão meu povo, né? Falando do tempo da volta. E versículo 31, ele fala que eu farei uma nova aliança com a casa de Israel e com a casa de Judá. É claro que Deus fez uma nova aliança em Cristo conosco, mas também com a casa de Israel, com Judá. Quer dizer, a nova aliança inclui a casa de Israel e a casa de Judá. Ele diz que nessa aliança ele vai escrever a lei no coração, e que não ensinará mais o seu próximo, dizendo, conheço o Senhor, porque todos me conhecerão, porque eu perdoarei sua maldade e nunca mais lembrarei dos seus pecados. E aí ele chama o sol como testemunha dessa aliança, Jeremias, né? Nessa aliança de Deus, através do profeta, Israel vai habitar em segurança, vão receber um novo coração, vão temer o Senhor, Deus vai botar o temor dele no coração, e o Senhor se alegrará de lhes fazer o bem e vai plantá-los fielmente nessa terra, né? Nessa terra, capítulo 32, do versículo 37 a 42, Deus diz que vai plantá-los na terra, com todo o coração e toda a sua alma. E Ezequiel também confirma essa nova aliança, capítulo 11, 19, 20, capítulo 36, 22, 28. E, finalmente, o Paulo, em Romanos 11, 25 a 27, ele fala que o endurecimento de Israel é parcial, que eles foram endurecidos para a gente ser salvos, os gentios, não afeta todos os judeus. Esse endurecimento parcial de Israel é temporário, não é permanente. Esse endurecimento vai ser tirado em um momento específico do futuro, né? Depois que a plenitude dos gentios chegar. Então,
depois da vinda do Senhor, quando Zacarias diz que eles vão ver o Senhor e vão chorar por ele. E naquele tempo todo Israel será salvo. Olha, por exemplo, como as promessas de Deus sobre a terra e sobre uma descendência como nação foram feitas aos filhos de Israel, está escrito em Êxodo, em Ezequiel, a todas as famílias de Israel, Jeremias 31, a casa de Israel e a casa de Judá, Isaías 14, Jeremias 31, Hebreus 8, 8, toda a casa de Israel, Ezequiel 11, 15 e por aí vai, aos filhos de Jacó, seus escolhidos, 1 Crônica 16, Salmo 105, a casa de Davi, os habitantes de Jerusalém, Zacarias 12, 10 e 11. Eu citei isso porque aqueles que dizem que, né, a igreja substitui Israel, não tem como refutar tantas palavras que Deus dá, né? Não tem como você destruir o que está escrito, né? Quando Israel vai ser salvo, todo Israel vai ser salvo, né? Em Romanos 11, o que Paulo falou, que Israel vai ser salvo, que tenha existe um remanescente hoje, né, que segundo a graça de Deus, mas Paulo vai avançando e vai dizer que todo Israel será salvo. Ele diz que o libertador virá de Sião. Paulo estava falando, quando ele falou que o libertador virá de Sião, ele está falando da época do retorno de Jesus, né? Ele citou Isaías 59, 17, 18, que a gente já leu, né? Onde Deus faz um pacto com Israel, uma aliança, prometendo colocar o Espírito sobre ele e as palavras nas suas bocas para sempre. Quando Paulo citou essa passagem, ligou diretamente à salvação de todo Israel, que está escrito em Romanos 11, 26. E depois que ele fala isso, ele diz o seguinte: um redentor virá a Sião, e para aqueles que se converter da transgressão em Jacó, declara o Senhor, que é uma citação de Isaías 59. Né? A seção da profecia de Isaías que Paulo usou fala do retorno de Jesus, fala da libertação de Israel dos seus inimigos, fala da libertação de Israel de seus pecados e fala de Deus fazendo aliança com Israel, prometendo o Espírito dele sobre eles, e essa aliança, é claro, é a nova aliança. E, obviamente, também ele está falando de lhes dar uma terra. Zacarias fala também dessa nova aliança, né, que diz assim: ora, Zacarias 3, se a sua transgressão é riqueza para o mundo e seu fracasso é riqueza para os gentios, quanto mais sua plenitude será. Bom, isso que eu estou citando é Romanos 11, 12. E Romanos 11, 15 diz: porque se a sua rejeição é reconciliação do mundo, qual será a sua aceitação, senão vida dentre os mortos? Agora vou ler Zacarias 3, de 8 a 10. Zacarias 3, de 8 a 10. Vamos lá em Zacarias, queridos amigos e irmãos. Ouve, pois, Josué, tu e teus companheiros que assentam diante de ti, eis que eu farei vir o meu servo renovo, porque eis aqui a pedra que pus diante de Josué. Sobre essa pedra única estão 7 olhos. Eis que eu esculpirei a sua escultura, diz o Senhor dos Exércitos, e tirarei a iniquidade dessa terra num só dia. Naquele dia, diz o Senhor dos Exércitos, cada um de vós convidará o seu próximo para debaixo da videira e para debaixo da figueira. Isso fala da volta de Jesus. E Zacarias 12, 10, ele continua falando desse mesmo tema, na mesma época, né? 12, 10. Mas sobre a casa de Davi, sobre os habitantes de Jerusalém, derramarei a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém
né? Não é a igreja, é o povo de Israel. Derramarei o espírito de graças e de súplicas. Olharão para mim a quem traspassar e plantearão sobre ele, como quem planteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Naquele dia será grande o pranto em Jerusalém. Então vai haver um arrependimento genuíno, né, aqui no Zacarias 12. E Zacarias 13:1, naquele dia haverá uma fonte aberta para a casa de Davi e para os habitantes de Jerusalém, para a purificação do pecado e da imundícia. Né? E Zacarias, ele vai falar em Zacarias 14, que então virá o Senhor, né, meu Deus e todos os santos contigo. Nesse dia o Senhor será rei sobre toda a terra. Versículo 9 de Zacarias 14. Naquele dia um será o Senhor e um será o seu nome. Então, naquele dia, Deus vai inaugurar o reinado do milênio. E ali naquele dia, os judeus, a nação de Israel, que sobreviveu à grande tribulação, à aflição de Jacó, como eu falei no vídeo anterior, vai olhar para o Senhor e vai se converter e vai reinar junto com Cristo. Então é isso, meus irmãos queridos. Eu vou falar mais sobre esse reinado no próximo vídeo. Que Deus te abençoe, te guarde, levante o rosto dele sobre você, te dê a paz. Um grande abraço, fica na paz.